Estou a começar, eu tenho uma palavra de Deus para a tua história, para a tua vida. Eu quero invitar-te a que curves tu cabeça, que levantes tu voz, que ores para que o Senhor te dê discernimento de los tempos e estações de tu vida. É muito interessante porque todo o que hace o Senhor, Ele hace através de tempos. Daniel 2 diz que Ele estabelece as estações. Eu quero dizer-te de maneira profética que hoje o Senhor vai estabelecer uma nova estação em tua história, em tu coração, em esta nova temporada. Abre tu boca, ores, abrir tu coração, liberar tu espírito, que o Senhor pueda ministrar o evangelho de la graça, que o Senhor pueda hablar contigo diretamente, que pueda ser restituído en el área del relacionamento. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, te damos graças por esta oportunidade. Senhor, declaramos, Senhor, el mover, el espírito de la restituição, todo o que perdimos em relacionamentos passados, seremos restituídos hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hermanos, eu tenho algumas coisas para dizer. A primeira é: estamos vendendo o livro que lançamos em la conferência. Notaram que todo o que estamos fazendo, estamos falando sobre algo sem filtro, não? É por el livro, amém? É um livro extraordinário. Eu tive o privilégio de escrever um capítulo, incluso falando de minha história de matrimônio. É o último, amém? Então, eu quero invitar-te, se todavía não tens, que lo compres. Estamos vendendo. Também temos a remera oficial do evento. Deixa eu ver o que muitos já estão, não? Eu tenho a minha, não la puse agora, mas eu vou poner. Então, queria invitar-te a que puedas adquirir estas duas coisas, amém? Aleluia. Bueno, hoje eu queria falar, eu estava orando e eu falei com o Senhor, eu queria falar algo que fuera prático a la vez e que fuera construtivo, amém? Eu sei que, de hecho, o relacionamento de la maneira cristiana é um grande tabu. Bueno, quando decimos sobre el cortejo aún más, la pregunta siempre me hacen es: Guiche, ¿no se puede besar en el cortejo? Siempre lo mismo. Pero déjame decirte una cosa, es más allá de eso, amém? Hoje eu quero falar sobre discernimento de los tempos e estações em la vida. Decide comigo: eu quero tener discernimento de los tempos em minha vida. Alguma vez já has detenido a pensar que a vida de uma pessoa está hecha por estações? Já paraste para pensar isso? É muito interessante porque a palavra de Deus diz que a natureza refleja al Creador. O que quer dizer isso? Que de la mesma maneira que en el mundo nós estamos bajo 4 estações e nós também somos criaturas de Deus, nós também estamos bajo isso. Então, nossa vida está hecha por estações. E é muito interessante porque as etapas de nossas vidas, principalmente infância, adolescência, jovens, adultos, são etapas. São etapas muitas vezes largas, e cada etapa é necessário ter discernimento para saber o que devo fazer em cada etapa da vida. Amém? Eu queria comprovar isso que estou falando, lendo Eclesiastes 3:1, que é um texto muito conhecido de Salomão. A palavra de Deus diz que todo tem um tempo específico bajo el cielo. Todo tem seu momento oportuno. Há tempo para todo lo que se hace bajo el cielo. O que quer dizer? Que há tempo para todas as coisas. E isso é muito importante porque este versículo nos recuerda que a vida não é aleatória. A vida está composta por tempos e estações, estabelecidos por el próprio Deus, porque assim diz a palavra, bajo ele. E o texto sigue, vamos a ler o verso 2. Tempo para nascer, tempo para morir, tempo para plantar e tempo para cosechar. Guiche, pero é óbvio isso. Eu não posso sembrar uma semilla e pronto querer cosecharla. É impossível. Pero muitas vezes nós não nos damos conta disso. Mira o que sigue dizendo Salomão. Puedes passar para o verso 3. Tempo para matar e tempo para sanar, tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para reír, tempo para estar de luto e tempo para bailar.
Tempo para esparcir piedras e tempo para recorrerlas, tempo para abraçar. Bueno, o texto vai seguindo dando exemplos sobre isso. Porque é muito interessante e porque é importante e porque eu queria compartilhar isso com os irmãos. Porque para viver bem em cada uma das estações, cada uma das etapas, necessitamos de uma coisa muito importante, que se chama discernimento. A palavra discernimento, ela vem do grego chamado bin, B-I-N. Amém? E em la Bíblia, este verbo discernir, ele é tão importante porque mira os dois exemplos que eu separei para mostrar-te a importância de discernimento. 1 Reis 3:9. Mira lo que habla. Deixa eu ler acá, que era mais fácil. Por isso te pido que me concedas sabedoria para governar a tu pueblo e para distinguir ou discernir entre o bem e o mal. Quem é capaz de governar a este gran pueblo tuyo? O segundo versículo que quero compartilhar é o Provérbios 1:5. Listo. Escute esto el sábio e aumente su saber. Reciba direção, discernimento e el entendimento. É muito interessante porque discernimento em la estação é muito importante. Neste momento, nesta primeira porção, eu quero levar-te a entender qual é a etapa que estás vivendo. Diz, eu sou adolescente, eu sou jovem, eu sou adulto, eu sou um pouco mais viejo. Eu sei que acá há de toda idade. Por isso, eu resolvi trazer este mensagem. Porque eu quero que salgas de acá 100% nutrido e sabendo discernir o tempo. É muito interessante porque Jesus ensina que puede que uma pessoa tome a atitude de construir uma torre e antes ele não empiece a agarrar papeles e fazer uma conta, ele seria tolo. Antes de ir a uma guerra e não fazer a conta de quantos soldados tem, isso seria tolo. Então, o que é mais importante em nossa história? Em todas as áreas. Estamos agora falando de relacionamento, mas é importante discernimento para saber o que estou fazendo, que temporada estou e que devo fazer, discernir o tempo para poder ser fructífero em el lugar onde estou. Amém? E, melhor de tudo, sem comparação. Não é verdade? Então, o que quero dizer-te hoje é que eu quero dar-te um exemplo. A adolescência é uma das etapas mais delicadas da vida, não? Para não dizer outra coisa. É período de desenvolvimento emocional. Não sei se vos sabes, mas a palavra adolescente em el grego significa adolescere. Sabe o que significa isso? Desenvolvimento. Pode ser que eu dei este exemplo quando hicimos a reunião de líderes e eu quero fazê-lo novamente. É muito interessante porque cuchillo em la mano de sushi man é espetáculo. A quem le gusta acá sushi? Amém? Aleluia. Me sinto em casa. Pero cuchillo em la mano de nene é a mesma coisa? El cuchillo não cambia. Lo que cambia é a pessoa que está manejando. Então, o que quero dizer é: darias uma chave de auto, ou melhor, darias a decisão de la segunda coisa mais importante de toda a tua história em las manos de uma pessoa que o próprio nome diz desarrollo. Sim ou não? Com todo respeito. Não sou eu dizendo-te, é o grego. Discuti com o grego. Eu sei que há muitos adolescentes acá, mas nós não aconsejamos o relacionamento em la adolescência. Não aconsejamos, não é uma lei. Me escutaram? Não aconsejamos. É conselho. Somos livres. Pero cada toma a decisão que quer. Pero é óbvio. Cuchillo, a decisão mais importante depois de aceitar a Jesus em las manos de nene, de uma pessoa em fase de desenvolvimento. Déjame decirte uma coisa. Imagina uma mariposa. Imagina uma mariposa que não passou todo o tempo desarrollándose. ¿Qué vai passar? Sus alas saldrán débiles, não poderá volar. Então, há tempo para todas as coisas. Al igual os jóvenes. Muitos perguntam, Guiche, ¿por que nós dizemos correr elegante? Me estou escandalizado. É para escandalizar, meu. Estou escandalizado, não, porque eu sou puro, não posso relacionar. Irmão, não está bueno que o homem esteja solo. Nós hacemos eventos como este para que puedas conhecer uma pessoa em la temporada adequada, ou seja, para jovens.
que conozca un hombre de Dios. Oh, ¿dónde vas a conocer un hombre o una mujer de Dios? Afuera. Nosotros somos el mayor. Nosotros queremos que puedas relacionar, ser feliz, tener un matrimonio. Es el deseo de nuestro corazón. ¿Por qué estamos invirtiendo tiempo en eso? Para que puedas ver que nosotros queremos ser facilitadores de tu historia, para que puedas relacionarte de la manera correcta, para que no puedas herirte. No es un montonazo de leches, son consejos. Amém? Déjame decirte una cosa. ¿Ya notaste que un niño, cuando está creciendo, não sei quantos têm sobrinos, algo assim, já notaram que eles todos os dias cambiam de ideia acerca de sua carreira? Hoje eu quero ser astronauta, amanhã quero ser médico, passado amanhã quero ser abogado. Ou seja, são inconstantes. ¿Por quê? Porque o niño não sabe o que faz. Ou melhor, hace o que quer. ¿Por que te estou dizendo isso? Porque nós somos adultos. O que quer dizer isso? Al menos a grande maioria. O adulto não hace o que quer. Por ejemplo, yo no quería trabajar, pero me tengo que hacer. Es diferente. ¿No es verdad? El nene no. Él hace las cosas como quiere hacer. Si le digo a mi sobrino, no lo hagas, bueno, parece que le despierta un espíritu maligno. Ahora voy a hacer. Y eso pasa lo mismo con los adolescentes en mi red. No lo hagas. ¿Por qué? La fuerza del pecado es la ley. No lo hagas. Bueno, aprieto el botón del caos. Entonces lo que quiero decir es que eso sucede, la tipificación del niño que yo hablé, eso sucede porque está en transformación, todavía no sabe quién es, ni a dónde va. O sea, todos los días se apasiona por algo. Hay personas que son así, en el área de relacionamiento, cada día están apasionados por algo. Misericórdia. Desce comigo, misericórdia. Aleluia. ¿Y cuál es el resultado? Yo hablé sobre el gusano, ¿no? Que está en proceso de desarrollo para formarse mariposa. ¿Y cuál es el resultado? Apresurarse, romper el capucho desde adentro y salir afuera del tiempo. ¿Cuál es el resultado de eso? Sale con las alas marchitas. Ellas salen frágiles, sin fuerza para volar. Entonces, yo quiero darte un consejo hoy. Si estás en la temporada de esperar, esperes. Si estás en la temporada de actuar, actúes. Por ejemplo, es muy diferente para una persona que ya está madura, de 30, 40, 50 años. Che, apurate. Es tu tiempo. Vayas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene prisa para casarte, para habitar en una familia. Pero discernimiento. Amén. Entonces lo que quiero decir es que hay un tiempo para todas las cosas debajo del cielo. Es importante tener discernimiento. El griego dice bin. Tengas el bin, el discernimiento, para que puedas cosechar cosas buenas en el debido tiempo. Proverbios 19:2 dice, no es bueno actuar sin pensar. El que se apresura tropieza. Y eso sirve para todas las edades. Aquel que se apresura tropieza. Y con todo respeto, yo pasé 3 años en el cortejo con Ana, nos casamos, 2 años y medio, y nos casamos. Me miró así, con lasers en los ojos. Y lo que quiero comentarte es que una cosa que siempre me preguntaba a mí, porque en el cortejo nosotros no tenemos relaciones, ni besos, ni besos. Pero déjame decirte una cosa, yo siempre me preguntaba una cosa, y eso me marcaba mucho. Si la amo, bueno, puedo esperar, puedo guardar, porque la amo. ¿Quieres un hombre o una mujer de Dios? Ella será capaz de esperar por tú. Es mucho más valoroso, personas que esperan. Es mucho más valoroso. No, porque soy intenso, porque quiero todas las cosas para ayer, porque no puedo esperar mis hormonas. Che, las personas que aman de verdad, 1 Corintios 13, el amor todo soporta, todo sufre y todo espera. Todo espera. El verdadero amor, que no es el amor que nosotros conocemos en las telenovelas, en las películas, no es este amor que estoy hablando, el amor que Dios habla, el verdadero amor de 1 Corintios 13 dice, todo cree, todo soporta, todo espera. Si estás en esta temporada, si estás en la temporada de relacionarse, bienvenido al Correo Elegante. Vayas en paz. Y no hay lugar mejor para conocer tu futura esposa, tu futuro esposo, ¿me entiendes? Marido. Entonces lo que quiero decirte es, tenés que discernir el tiempo.
Que tempo estás vivendo? Porque el próprio Salomão dijo, ¿por qué esperas cosechar si recién sembraste la semilla? Es una locura. Guiche, es una locura. Yo entiendo que hay un tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo de frutificar. Hay un tiempo de esperar. Hay un tiempo para todas las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que discernir cuál es el tiempo que estoy viviendo. La Biblia registra la historia de dos hermanas que recibieron a Jesús en casa. Usted ya conoce, María y Marta. Y Jesús hace cuestión de decir, María eligió la mejor. Eso quiere decir que había partes para ser elegidas. Vamos a leer Lucas 10, 41 hasta el 42. Mira lo que dice Jesús. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Seguí el próximo verso. Pero solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y de ella nadie se le quitará. Esta observación de Jesús significa que existía una elección mejor que la otra. Guiche, nunca pensé por este lado. Es verdad, si Jesús dijo que había una mejor elección, quiere decir que yo tengo que elegir. Todo el tiempo toda temporada es un tiempo de elección. Vos elegiste una carrera, vos elegiste un camino a seguir, vos elegiste venir hoy. ¿Por qué será? Cuando pienses en relaciones, ten en mente que tendrás que elegir a la persona con la que vas a casar. Entonces surge la famosa pregunta, ¿cómo elegir la persona correcta? ¿Cuántos ya se preguntaron eso? Dice un amén fuerte. Para empezar, solo podemos elegir correctamente cuando tenemos un propósito claro en nuestra vida. ¿Cómo así? Claro. Tienes que tener un propósito de vida. ¿Por qué creen que nosotros pusimos un currículum allá? Porque, hay una historia que muchos pastores cuentan, que de un hombre que estaba perdido en el desierto, que ele estava orando assim, Senhor, saca-me de cá, eu estou perdido, caminhando de um lado ao outro. E é interessante que Deus resolveu contestar-lhe um dia, e disse, bueno, ¿a dónde quieres ir? Ele dijo, a qualquer lado. Solo sacarme de aquí. Él dijo, entonces seguí caminando. Si no tenés un propósito, un destino, de nada vale yo darte una dirección. Vas a llegar a cualquier lado. Es fuerte, amén. Entonces lo que quiero decir es que si no tenés un propósito en claro, vayas a resolver eso. ¿Qué es que el Dios te llamó? ¿Cuál es tu propósito? El Señor te ha llamado para qué en esta tierra. Nosotros hay una expectativa de vida, según la Organización Mundial de la Salud, que dice que un hombre latinoamericano, una mujer latinoamericana, vive más o menos 70 años. Tenemos eso. Tenemos una fecha límite de la vida. ¿Qué vamos a vivir en estos 70 años? ¿Vamos malgastar, como dijo el pródigo, con relaciones tóxicas? ¿Qué vamos a hacer? Vas a entregarte por toda una historia. Recién ahora, pastor Cristian, que va a venir a la conferencia, yo vi él subiendo una foto, 30 años de casamiento, hermanos. Eso es lo que deseo a mi vida. 30 años de casamiento, sin traiciones, sin nada. No quiero vivir. Hay muchas personas que en las películas, las personas aman el bad boy, ¿no? Ah, porque es un bad boy. ¿No? Ah, wow. Hermano, Dios me libre. Mi esposa me dijo, no, Dios me libre una relación así. Que yo no sé si la persona se despertará mañana queriéndome o no queriéndome. Eso es inconstancia. ¿Quién son inconstantes? Niños. Personas que empiezan cosas y no terminan. Yo costumbro decir, yo tengo muchos libros y yo costumbro leerlos. Y es muy interesante porque aunque no me guste, yo termino los libros. Porque yo no quiero tener ningún libro que empecé y no terminé. Porque eso se llama inconstancia. Y aquel que tiene inconstancia en ciertas cosas, tiene en todo. No es que tengo inconstancia en la iglesia y no tengo en la facultad. No, si tenés inconstancia en la facultad, vas a tener en la iglesia. Hay personas que recién empiezan a la iglesia y el Espíritu está hablando, amén, aleluya. Yo quiero decir que hay personas que vengan y quieren y están motivados para servir, para hacer las cosas de la iglesia. Tarda 2 meses. No, porque hoy yo quiero sentarme a asistir. Mejor, mayor en el reino es aquel que sirve. Entonces, personas inconstantes son personas que no entendieron nada, que no tienen un propósito en claro. Yo voy por el camino, Jesús es el camino. La palabra en Hebreos 12 dice que yo estoy fijado en Cristo y yo no me distraigo. Y por no distraerme, yo estoy en la carrera. Y esta carrera es la carrera que Él me ha puesto, que es una carrera que nos fue propuesta. Y cuando estamos bajo esta carrera, yo no me distraigo, yo no me canso. ¿Por qué no me distraigo?
Personas com propósito. Eu empecé, minha esposa está cá, sabe que não minto. Eu empecé el cortejo. E eu sabia, ele ponto inicial e ele ponto final. Sim ou não, amor? Nós hicimos um trajeto. Nós empezamos, hicimos um ano, le pedi em casamento e depois nós fomos a buscar um lugar para casar-nos. E vocês vão ver no vídeo, mi vídeo e deixa o final. Vão ver parte de nossa boda. Pero aquele que planeia, aquele que hace cuentas antes de começar a construir uma torre, é aquele que é prudente. Amém? Alguém que estudia medicina, eligió ser médico. Dentro de la carrera, necesitará elegir algunas especializaciones para perfeccionar lo que está estudiando. Yo, por ejemplo, yo no puedo decir que yo elegí, sino que Dios me ha elegido para ser pastor, pero sería una locura ahora empezar un curso de educación física. ¿Me entiende? ¿Por qué personas cambian de cosas nada que ver? Yo escucho personas sin propósito hablándome cosas como, hoy yo estoy haciendo medicina de la nada, quero fazer educação física. Tia, o que estás fazendo? Eu quero ser pastor, quero construir algo nesta terra e de la nada me involucro em uma coisa nada que ver com aquilo que eu empecé. E não estou golpeando-te. Amém? Eu estou dizendo que não faz muito sentido. E por que não devo casar-me com pessoa que não sabe o propósito? Porque é uma confusão, é um lío. É um huracão de confusão, de lío. Amém? Quem testifica acá? Muita gente estuda, trabalha, ama o Senhor, lidera em la igreja e em la hora de elegir a relação que vai estabelecer, escolhe alguém que não tem nada que ver. Pero é lindo, pero é tão hermoso, pero me dá flores. Bueno, vas a elegir, vas a dar tu coração por 3,000 pesos. Por el amor de Deus. Ah, ele gosta de chocolate branco, a mim também. Mereces mais, irmão. 2 Timoteo 2, hasta el verso 2, capítulo 2, verso 22. Huye também de las malas pasiones de la juventud y esfuérzate por seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Guille, ¿de qué se trata isso? O apóstolo Paulo escrevendo a um jovem em la fé. Huye de las malas pasiones. ¿Qué son las malas pasiones? Son las pasiones temporárias. Hoy me gusta, amanhã não me gusta, me dá flores, amo. É lindo ter os ojos verdes. Sempre sonhei. Eu sempre sonhei, mano. Quando vayas a elegir, mírenme. Mírenme. Deus está falando, né? Eu sei. Quando vayas a elegir a alguém, lo primero que debes hacer es huir de las pasiones juveniles, porque son engañosas. El corazón puede ser engañoso. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Eita, poético, ¿no? ¿Quién podrá entenderlo? Es verdad, el corazón puede engañarte. ¿Por qué? Porque el corazón muitas vezes nos leva a ser tomados por uma paixão temporária. Pero há problema de la paixão. Há uma fecha límite também. Há muita gente que diz, os estudiosos dizem que a paixão tarda 6 meses. Depois de 6 meses, parece que empezás a cambiar os lentes. E empezás a ver o que antes não veía. Então, o que quero dizer com isso? Que muitas pessoas eligen basadas em pasiones e em lo que ven los ojos e depois despiertam. Pero já é tarde, já é demasiado tarde. Achei em São Paulo, eu escutei um testemunho de uma chica e é muito interessante que ela estava em propósito de cortejo e chorava muito por seu companheiro. E certa vez, bueno, o pastor contava a história, então o pastor le perguntou a ella por que se sentia tão triste e respondeu que creía que o muchacho não era o correto para sua vida. Imediatamente o pastor perguntou a ella, bueno, ¿por qué no termina? Pero ella contestou a ele que isso é muito impressionante, porque ella respondeu que lo amava, pois porque era o sonho de sua vida.
Bueno, já sabem o que passou, não? É triste o final. Porque no casamento todo se empeora. Há coisas que cambiam, mas há coisas que não cambiam. E há que ter discernimento também para saber isso. A eleição é uma arma poderosa. É como ferramenta. Todo depende de quem lo sostiene. Já les comentei. Um cuchillo em las manos de um nene é um desastre. Um cuchillo em las manos de um sushi man. Amém? Hoje é meu cumpleaños, eu estou recebendo. O problema não está em cuchillo. O problema está em la madurez de quem lo sostiene. Assim também são as decisões em nossas vidas. A vezes, algo que é uma bendição em manos de pessoas maduras produz algo bueno. Pero algo que é bueno em las manos de pessoas imaduras, que produz? Um desastre. Há uma frase de Pastor Naor, el creador del cortejo. Creador não, pero la persona que trajo a la iglesia la vi. Ele disse que a coisa correta no momento equivocado é equivocado. A coisa correta é um amor, é um crescente, ama a igreja, pero tem 16 anos, não tem dinheiro para pagar um sub. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou seja, a palavra diz que tomará a esposa, sacará de la casa e vai sacarla de la casa de sua madre, pero não tem dinheiro para nada. Tempo incorreto, falta de discernir o tempo. Que vas a construir? Não vas a construir nada, vas a destruir, vas a generar heridas en el alma. Há que ter sabedoria para discernir o tempo adequado para todas as coisas. Pero Guiche, se sou mais maduro, aleluia, é o tempo. Tens o cuchillo e sos o sutimento. Andar, correr elegante. Quando eu cheguei à igreja, tinha 16 anos. Presta atenção, tinha 16 anos. Minha esposa disse para não falar sobre isso. Será? Não vou falar. Não vou falar. Posso? Ele é homem sábio, pergunta. Já estão aprendendo uma coisa, não? Bueno, depois hablo. Pode falar? Me liberou. Quando eu tinha 16 anos, eu não nasci em um lugar cristiano. Eu me converti aos 16 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu me apaixonei por tudo muito rápido. Eu me apaixonei por la liderança, eu me apaixonei por la palavra de Deus, eu me entregava. Foi uma loucura. Desde meu encontro com Deus, eu me entreguei unos 100%. Hasta hoje. E quando chegou a temporada que tinha 16 anos, eu comecei a ver que os mais maduros estavam relacionando-se. E eu comecei a poner em minha cabeça que eu deveria também relacionar-me. E as chicas começavam a reír-se. Aí eu me está riendo. É uma señal. É Deus. Me está hablando, Senhor. Se me ri novamente, é Deus. O que quero dizer? Amém, amor. Aleluia. 16 anos. A madurez me mostrou que sonrisa não deve ser uma señal de eleição. Uma sonrisa não é critério. A emoção não é direção. Escrevi em Instagram. A madurez me mostrou que o coração do homem é engañoso e que as decisões necessitam discernimento e não entusiasmo. É diferente. Presta atenção. Necessitam discernimento e não entusiasmo. Não, porque eu quero. Bueno, isso, me imagino que isso passa muito em estádios de futebol, não? Vamos, Boca, vamos. Bueno, não seas assim no relacionamento. Seas paciente, porque o verdadeiro amor todo espera. E todo soporta, todo lo crê. Amém? E para finalizar, me tenho 17 minutos, aleluia. Eu quero dar-te um conselho. Presta atenção, conselho. Existe um caminho de nobreza en área de relacionamento. Nós fomos chamados a viver uma vida nobre, uma vida de nobleza. Nobleza, agora sim. O Senhor nos chama a andar neste caminho de nobleza. Amém? Amém? Pero, ¿ves como cambiam as coisas? Pero vivimos em uma geração que quer todo rápido. Ou seja, quero agora. Não sei esperar. E ele esperar é algo precioso. Porque se sacas algo fora do tempo, bueno,
Déjame darte uma visão sobre isso. O que passa se comes uma banana que está fora do tempo, verde? Já comeram? El gusto. Em português nós decimos amarra na boca, né? Não é bueno, porque está fora do tempo. ¿Te acordás de lo que empecé hablando? La creación refleja el creador. Si la banana, las frutas afuera del tiempo nos sirve, lo mismo pasa en nuestra vida natural. Si estás fuera del tiempo, no sirve. ¿Por qué? No tiene gusto, no es bueno, no hay disfrute en cosas fuera del tiempo. Lo mismo digo para bananas que pasaron del ponto. Presta atenção. Nosotros, muchos quieren, con 3 pasos, 5 estrategias, alcanzar lo que hombres y mujeres tardaron toda la vida. Anos de lágrimas e perseverança. Eu me acuerdo que quando empecé el matrimônio não, el cortejo, eu sempre me aconsejava com o pastor Tiago. E ele já tinha como 15, 16, 17 anos de casamento. E bueno, era um espejo para mim, era uma boa notícia para mim, principalmente porque mis padres se separaram. Então, é sempre bueno ter um exemplo, ¿no?, para seguir, alguém que mirar. Então, algo que me marcou muito é que eu sabia que meu casamento não seria fácil, mas foi melhor do que esperava, graças a Deus. É uma bendição. Pero eu não esperava tampouco ter a mesma sabedoria, ter os mesmos atributos que ele tinha, porque ele passou muito tempo, são lágrimas, são anos, aprendendo, observando, estudando, ensinando. Então, muitos de nossa geração querem coisas, ou seja, querem a madurez que levou anos em 5 segundos. ¿Faz sentido para alguém? Pero déjame recordarte uma verdade espiritual. A parte mais importante de qualquer construção são os fundamentos. Os fundamentos, a base, vai a limitar o tamanho do edifício. Se tienes uma base débil, provavelmente não vas a construir algo muito grande. Então, eu me di conta que nossa base, o cortejo, foi uma excelente base para anos que quero construir com ele. E se estou edificando algo eternamente, eu tenho que enfocar-me na base. Então, os fundamentos exigem tempo, esforço e constância e muitas vezes dolor. Abrir mão. Jesus, nosso exemplo supremo, passou quantos anos esperando até que começar? 30 anos. Ele passou 30 anos esperando até começar seu ministério. Então, ele é nosso exemplo supremo. Ele, estes 30 anos em anonimato total, ele passou aprendendo, sendo formado em seu caráter. E mira o que passa. Ele foi moldeado em silêncio. Só então começou seu ministério. Não se apressure. Nada apressurado é bom. Pero as coisas en el devido momento é uma delícia. ¿Por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós queremos as coisas que o Senhor hizo, pero en el momento equivocado. ¿Sabes? Eu vou falar uma coisa acá. Porque este é um ambiente. O sexo não foi criado por Satanás. A relação sexual não foi criada por Satanás. Satanás é um querubim assexuado. Los ángeles são assexuados. Satanás não sabe nada de sexo. O sexo foi criado por el Senhor para a família, para a construção da família. ¿Por que estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, sexo. Pero é verdade, foi criado por Deus. É um desejo do Senhor, o sexo para o matrimônio, para edificar algo. Pero o sexo foi deturbado por Satanás. ¿Por quê? Porque todo que tem que ver com prazeres momentâneos, algo temporário, tem que ver com ele. Há algo da parte de Deus para tu história, para tu matrimônio, para tu família. Amém? Jesus não se apressurou, tampouco se desviou de seu caminho. Formou raízes profundas, com princípios eternos, e caminhou como um verdadeiro noble
en esta tierra. ¿Te acordás que yo te dije que nosotros íbamos a hablar sobre un camino de nobleza? Yo quiero invitarte hoy a que vivas un camino de nobleza. ¿Cuál es el camino de nobleza? Que puedas discernir el tiempo a lo cual estás viviendo. Guiche, soy joven, soy adolescente. Espera, no es el tiempo. Guiche, pero ya vi muchos adolescentes que se conocieron, se casaron, salió bien. ¿Cuál es la estadística? Yo tengo para vos. 70% de las personas que se conocen en la adolescencia, 1,30 se embaraza. Y los demás se frustran y no se casan. No, Guiche, trajiste eso. Yo lidero adolescente. Entonces, por la estadística, puede ser que seas una persona fuera de eso. Ojalá seas, pero no es el consejo. No es el consejo bíblico. Amén. Soy joven, seas feliz. Guiche, pero quiero esperar recibirme en la facultad. No lo esperes. Es una tolice, yo no esperé. Porque el Señor te llamó para ser más que vencedor en Cristo Jesús, para edificar todas las cosas, para que seas bienaventurado en todas las etapas, en todas las áreas. No separes las áreas que el Señor nos separa. Yo tengo familia, yo tengo facultad, yo tengo trabajo, es todo. No se puede separar. No esperes para construir algo que... O sea, yo siempre escuché en mi vida que debería esperar, pero es mucho mejor construir juntos, trazar un camino juntos. Yo seguramente no estoy en el final con mi esposa, pero estamos construyendo algo. Y es espectacular. No menosprecies, Zacarías 4:10, no menosprecies los pequeños comienzos. Elijas hacer las cosas, relacionar. Si es el tiempo, si el Señor te habló, si es una persona de Dios, vayas en paz, bajo consejos. Seas feliz en esta área. El Señor te llamó para que seas pleno en todas las áreas. Si sos un poco más maduro, amén. Nosotros queremos facilitar tu historia, facilitar tu vida. Guiche, pero ya viví tantas cosas, no me conoces. Pero Dios no busca en tu pasado para manifestar favor en tu futuro. ¿Hace sentido para vos? Dios no empieza a averiguar el libro así, mira, déjame ver lo que hizo en la historia para darte un futuro bueno. No, Él hace todas las cosas nuevas. Déjame darte una palabra de aliento. El Señor te llamó para que seas feliz. Si sos más maduro, es el tiempo. Ores por eso, vayas detrás de eso. El Señor te llamó para que seas pleno en esta área. El Señor te llamó para que seas feliz en el matrimonio. El Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces creó una ayudadora, una idónea. ¿Para qué? Para que Él pudiera habitar en ellos. Y todos los días Dios visitaba el jardín para tener comunión con la familia. El libro de Efesios es muy espectacular. El apóstol Pablo habla sobre todos los atributos del Señor y cómo Él se manifiesta. Él dice, cada capítulo es una manifestación. Él es casa, pero Él también es la novia, pero Él es aquel que habita en la familia. Es interesante. Déjame decirte una cosa. El Señor te llamó para discernir el tiempo. El tiempo. ¿Ves que es diferente para cada persona? Pero yo resolví traer esta palabra para que pueda ser suplido, sea cualquier edad que tengas. ¿Quieres vivir una vida que valga la pena? Que valga la pena, ¿no? ¿Quieres tener madurez para elegir bien? ¿Quieres tener sabiduría para cargar herramientas sin herirte? Bueno, entonces empieces ahora. Tengas una visión clara de lo que el Señor quiere para ti. ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Pensar en una cosa, tu compañero, tu compañera va a seguir un propósito. Y si no tienes en claro. Segundo punto, lanza los fundamentos correctos con los principios del reino. Fundamento hace con que la construcción perdure para siempre. Amén. Tercer punto, camina com perseverança, incluso quando nadie te esté vendo. Seas perseverante. Perseverante em quê? Estando solo, estando com pessoas, acompanhado em cortejo.
Quarto ponto, construye tu vida sobre valores eternos e não sobre emoções passageiras. Interessante que o Senhor disse que em la terra todo passa, pero su palavra sigue sendo eterna. ¿Queres confiar em algo? Confíes na Bíblia. Porque aqueles que se preparam, que se profundizam, que não saltam etapas, estes vão experimentar a vida abundante de Cristo. E Cristo já liberou. Presta atenção em mim. Eu quero fazer um apelo hoje, que é um apelo para viver uma vida de nobleza, para que puedas ter discernimento na etapa que estás. A construção de la família é o projeto mais importante de tu história, porque isso vai ser o limitador ou o impulso. Mi padre sempre me disse isso: a esposa que te casas ou te vai poner hacia arriba ou para abaixo. É muito interessante. Vem, amor, levanta rapidinho aqui. A persona é como estar acá. Eu estou sobre uma plataforma e está abaixo. Se tenho propósitos diferentes e não vivo o caminho de nobleza, a pessoa que está abaixo me puxa. Sempre vai ter mais força. Me entende? São duas pessoas tentando fazer força. Obrigado. Então, vivas uma vida que o Senhor ha deseado em la eternidade, pero com discernimento. Amém? Faz sentido? Eu quero fazer um apelo. Eu quero invitar que pongas de pé. Eu quero orar para que puedas ver como o Senhor vê. Amém? Nunca penses que o Senhor não te ama, que o Senhor não quer uma vida feliz. O Senhor te trajo acá. Eu sinto em meu espírito que há pessoas que estão como vasos rotos em las mãos do Senhor. Eu estava orando antes de venir e o Senhor me falou que pessoas serão restauradas. Eu vejo pessoas mais maduras que pensam que não há futuro, que não há condição, que não há plano para a vida de estas. Mas eu quero dizer da parte de Deus: Deus te ha elegido. Eligió, sou eu com tu família. Há jovens acá que pensam estar edificando uma sola coisa acá na Argentina. São brasileiros que vieram e pensam assim: eu vou terminar e me vou. O Senhor vai a romper seus planos. Lo siento muito. O Senhor vai poner um homem, uma mulher de Deus adelante tuyo. Vas a casarte. E há uma palavra da parte de Deus para tu história. O Senhor moviendo-se, quem impedirá? Amém. Eu quero que cierres os olhos e pense a dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de nobleza. Senhor, eu quero guardar minha santidade. Senhor, se estou na temporada de buscar a alguém, Senhor, ponga a pessoa correta em minha vida, minha história. Senhor, coopere, Senhor, para mi bem, assim disse sua palavra. Senhor, de tal maneira amou Cristo ao mundo que Ele sonhou com minha família. De tal maneira Cristo amou ao mundo que eu tenho projeto e meu projeto está nas mãos de Ele, do Criador. Aquele que começou a boa obra, Ele vai perfeccionar até o cumprimento de esta. Levanta tu voz, empiezas a declarar: eu sou amado. O Senhor tem projeto para minha vida. Minha família será bendecida nesta terra. Eu serei bendito. Se o Senhor projetou a vida de Deus em mim, eu tenho a semilla de Deus adentro mío. O Espírito Santo tratará de fazer com que eu caminhe na santa divindade. Eu sou aquele que caminharei neste mundo, não para edificar uma obra que será qualquer, sino que para construir uma família que representa a Deus. Escúcheme, o Senhor te criou para que seas um representante de Ele nesta terra. E de que representante serias se não lo representaras bem? Pero o Senhor te deu uma família, o Senhor está formando algo dentro tuyo. Há tempo de construção. Vos sos a pessoa que tem o cuchillo na mão e serás bendecida nesta terra. Bem-aventurado, felizes são aqueles que entendem isso. Levanta tu voz. Oh Espírito Santo, Senhor, eu quero orar para que os irmãos que estão acá hoje puedan ter a experiência, Senhor, de saber quanto são amados. Uma vez que nós sabemos que somos amados, nós não aceitamos qualquer coisa. Uma vez que sabemos o preço
que fue pago por mi vida, por nuestras vidas. Nosotros subimos de nivel, nosotros paramos de aceptar cualquier cosa. Hay un espíritu de restitución en este lugar, hay un espíritu de vigor, hay un espíritu de vida. El Señor está cambiando. Yo veo el Señor llevando personas a soñar nuevamente con la familia. Yo veo personas que por mucho tiempo vieron a sus padres y pararon de soñar. Pero el Señor te dice hoy: yo voy a restituir la visión. Yo voy a restituir la visión, el sueño. La canción que vamos a cantar ahora habla sobre recibir sanidad, recibir visión. Y vamos a finalizar diciendo que Él nos ama. En nombre de Jesús.